Olá, seja bem-vinda ao Pod Ar, um espaço onde damos voz aos bastidores do corpo humano. Hoje começamos uma série especial sobre pulmão. Trouxemos nossa especialista, a doutora Beatriz Pereira, e vamos ouvir quem mais sente o impacto de cada tragada, o pulmão. Não espere filtro, aqui a verdade vem. Oi, gente, eu sou a Armanda, mais conhecida como Pulmão. E aqui eu tô respirando meio lento, meio devagar. Mas sim, eu fumo. Sempre fumei. Um cigarrinho de vez em quando ali. E assim, me ajuda a aliviar. Respiração já dá muito trabalho. Você acha realmente que fumar é um alívio? Claro, tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta de meditar. Eu escolhi fumar, não vejo problema nenhum nisso. Pulmão, sabia que o cigarro é um dos maiores causadores de câncer de pulmão? A fumaça contém mais de 70 substâncias cancerígenas, como o alcatrão e os hidrocarbonetos, que afetam diretamente o epitélio respiratório. Essas substâncias danificam as células do epitélio ciliado, que têm a função de limpar as vias aéreas, e as células alveolares, responsáveis pela troca gasosa. Com o tempo, esse dano resulta em inflamação crônica e alterações genéticas que podem gerar células cancerígenas. Esse processo vai dificultando a troca de oxigênio e dióxido de carbono, o que torna a respiração mais difícil e aumenta o risco de infecções e complicações respiratórias. Tá bom, eu sei que eu tenho umas manchas, que a tosse não passa. Mas assim, doença genética e tem gente que tem azar mesmo. Mas você sente o corpo diferente, não sente? Sinto. Às vezes eu sinto assim que eu tô muito cheio, sabe? Que não tem espaço. E subir uns lances de escada hoje já se tornaram mais difíceis. Pulmão, sabia que quanto mais cedo você parar, mais chance tem de evitar complicações graves com o câncer? Em minutos, o nível de monóxido de carbono no sangue diminui e as vias aéreas começam a se limpar. Com o tempo, o epitélio alveolar pode se reparar e reduzir a inflamação. É, assim, olhando por esse lado, talvez eu esteja me sabotando. Mas é muito difícil largar o cigarro. Hora do nosso quadro final, fumaça na linha. E olha só, temos muitas ligações vindo direto do cinzeiro. Vamos escolher aqui uma. Alô, quem fala? Alô, sou eu de sempre, Marlboro, o clássico. Vim lembrar o pulmão das boas épocas. Madrugadas de frio, pausas no trabalho, aquele alívio. Larga não, irmão. Sem mim você nem relaxa. Você sempre esteve comigo, mas ultimamente está mais machucando do que ajudando, né? Calma aí, tem outra ligação para você. Quem é? E aí, pulmão? Aqui é o vape. Moderno, suave, cheio de sabor. Nada de cheiro ruim, nada de fumaça pesada. Eu sou o futuro. Que tal dar uma chance? Atenção, o vape também faz mal. Ele contém substâncias tóxicas como o propilenoglicol, que inflama o epitélio alveolar e prejudica a troca gasosa. Não se deixe enganar pelo sabor. O dano é só mais disfarçado. Pulmão, essas vozes parecem amigas, mas não são. Elas só te deixam mais fracos. Respirar é vida. Eles estão tirando isso de você. Esse foi o Pod Ar, episódio Fumaça no Ar. Está começando mais um episódio do Pod Ar. Esse é o Entre Tosses e Verdades. No último episódio, o pulmão ainda achava que fumar ajudava com o estresse. Hoje ele volta, mas com a saúde em queda. E talvez, pela primeira vez, esteja encarando os fatos. Pulmão, bem-vindo de volta. Como é que você está? Assim, tô mal. Eu precisei fazer uns exames, porque eu tava com muita tosse e parece que qualquer esforço que eu fazia, eu ficava sem ar. Subi um lance de escadas e parecia que eu tinha corrido uma maratona. Fiz raio-x, tomografia e apareceu uma lesão suspeita. Câncer. Você esperava ouvir isso? Não. Assim, eu sabia que em algum momento poderia dar ruim, mas não achei que ia ser tão cedo, sabe?
Você ainda acha que o cigarro vai te ajudar? Não, eu não acho. Mas só de pensar de ter que parar de fumar, de uma vez assim, me dá muita ansiedade. Isso é parte da dependência, sabe? É difícil, eu sei. Mas você reconhece que tava te fazendo mal, né? Eu tô começando a aceitar isso, né? Tem dia que a tosse me acorda assim de madrugada e quando eu vejo os resultados do exame, né, eu gelo assim, fico muito assustada. E assim, antes o cigarro era uma forma de alívio e agora tá pesando demais. Talvez eu tenha me enganado, né, por muito tempo. Pulmão, você acha que ainda dá tempo de mudar? Acho que sim, né? Eu sinto que o estrago já foi grande, que eu posso parar, mas que não vai ser fácil. O que o pulmão está vivendo é o reflexo de anos de exposição de cigarro. O cigarro danifica o DNA das células e podem causar mutações. Essas mutações fazem as células normais se transformarem em células cancerígenas, que crescem descontroladamente e invadem os tecidos saudáveis. Quanto mais cedo parar de fumar, maiores são as chances de recuperação. Hora do nosso quadro final. Fumaça na linha. Vamos ver quem está na linha. Alô, meu filho, sou eu, o cigarro. Olha aqui, eu vim aqui deixar claro um negócio. Vocês estão acabando com a cabeça desse pulmão. Ele sempre contou comigo. Agora vem esse papo de câncer, DNA, vício, palhaçada dessa! Cigarro, ele tá doente, você não viu isso? Ele sempre foi meu parceiro, meu filho. Eu tava lá quando ninguém mais tava. Agora ele quer me largar por causa de umas conversinhas nesse podcast ridículo. Você tá lavando o cérebro dele. Cigarro, o que você chama de parceria é abuso. Você destrói os pulmões por dentro, cria dependência química e aumenta absurdamente o risco de câncer. É hora do pulmão de se libertar disso. Cigarro. Eu ainda não sei se eu vou conseguir parar, mas eu sei que eu não quero continuar assim. Chega. Eu preciso respirar melhor. Então tá bom. Eu duvido conseguir viver sem mim. Esse foi o Pod Ar, episódio entre tosses e verdades. Lembre-se, veja bem quem está do seu lado. Bem-vindo ao Pod Ar. Esse é o episódio Respirando Novos Ares. Hoje a gente encontra o pulmão. Ele enfrentou um diagnóstico difícil, câncer. Mas depois de largar o cigarro, começou o tratamento e hoje faz um novo fôlego. Literalmente. Pulmão, bom te ouvir de novo. Obrigada. Tudo bom com você? Como é que você tá? Tô melhor, sabia? Assim, câncer, né? Tem muitos exames, são muitas consultas, radioterapia. Não é um tratamento fácil. Mas tô indo, já respirando um pouco melhor. A tosse parou. E mentalmente, como é que tá esse processo? Assim, é difícil, né? Largar o cigarro. Algo que tá comigo há tanto tempo. Eu tava em negação, né? E eu achava que ele tava me ajudando, mas ele tava me matando. É muito importante a gente respirar ar puro, né? Recuperar o fôlego. E eu penso se eu tivesse parado antes. Você se arrepende, pulmão? Sim, eu me arrependo. Principalmente depois de ouvir do médico, né, que era câncer. E é o que eu recomendo para todo mundo. Não espere o susto, não espere o médico ouvir que é câncer. Eu sei que é difícil, mas busque parar o cigarro. Parar de fumar, mesmo após o diagnóstico de câncer de pulmão, melhora as chances de resposta ao tratamento. Isso ajuda a reduzir complicações e aumenta a sobrevida. O pulmão não se cura de uma vez, mas qualquer tempo, longe do cigarro, ajuda o corpo a lutar melhor contra a doença. Hoje eu tô longe de estar curado, mas me sinto muito melhor. Eu penso que se eu tivesse parado antes, né? Respirar devia ser fácil. E o cigarro rouba isso da gente. Então, se você fuma, pense em parar de fumar. É o meu aconselhamento. Eu sei que é difícil, mas o resultado vale a pena. Não há nada melhor do que o ar limpo entrando, sem dor, sem dificuldade.
Pulmão, obrigada por compartilhar sua história conosco. Certo? Seu relato pode ajudar muito as outras pessoas a agir enquanto ainda é tempo. Esse foi o Pode Ar, episódio Respirando Novos Ares. E lembre-se, respirar é vida. Você realmente acredita que respirar é um alívio, Pulmão? Respirar? É fumar. Hora do nosso quadro final, Fumaça na Linha. E olha só, temos muitas ligações vindo direto do cinzeiro. Vamos ouvir essa. Eu parei de enxergar.